Hoje é dia 6 de setembro de 2013, aqui detrás da câmera, eu, Gilvander Luiz Moreira, estou aqui em Belo Horizonte, aqui na casa do nosso querido professor Fábio Alves dos Santos. Tudo beleza, Fábio? Tudo bom. Meu irmão, você nasceu em Milagres, lá no Ceará, né? Qual é a data mesmo do seu aniversário, Fábio? Eu nasci em 28 de março de 1954, no sul do Ceará, na região chamada Cariri, a uns 60 quilômetros de Juazeiro do Norte, onde viveu e morreu o padre Cícero, e próximo do Crato. É uma região conhecida como Celeiro do Ceará, que é uma região muito bonita, muito fértil e muito marcada pela presença indígena, né? O sul do Ceará, a presença do negro é muito pequena e a população ela é marcadamente indígena, assim, os traços indígenas, embora a memória dos índios esteja só na história das derrotas, né? Que Nossa Senhora dos Milagres mesmo foi, a cidade cresceu em torno de uma fuga de um senhor chamado Souza Presa, que tinha sido aprisionado pelos índios, conseguiu fugir e ali erigiu uma igrejinha em honra de Nossa Senhora dos Milagres. Então é sempre o religioso caminhando numa perspectiva anti-indígena, né? Beleza. Ô Fábio, então hoje você está com que idade já? Com 59. 59 anos, né? E o papai, seu papai e sua mamãe? Papai tem 85 anos e mora no Piauí. Como é que chama? Francisco Alves dos Santos. E mamãe, aos 76 anos, faleceu em 2001. Chamava-se Zélia Alves dos Santos. Ambos de Milagres, nascidos e criados lá. E os dois, em mais de 50 anos de casamento, tiveram 13 filhos, dos quais todos estão vivos ainda. Nesse aí você está mais ou menos no meio? Eu sou o quinto filho. Você é o quinto? É. Tá. Fábio, você viveu em Milagres até que idade? Com 12 anos eu saí para estudar em Fortaleza, numa escola apostólica dos padres deonistas, do padre sacerdote do Coração de Jesus. Era um tipo de seminário ou Era uma espécie de seminário, era uma escola apostólica, porque era seminário menor, né? Até 8ª série, até 4ª série ginasial na época. Era um grupinho aí de... não chegava, eu acho que não chegava a 100. E lá você estudou até que... Estudei a segunda metade da 1ª série ginasial, segunda série ginasial e 3ª série ginasial. A 4ª série já voltei para minha cidade e fiz no Colégio das Irmãs, Filhas de Santana, que era um colégio bem próximo da minha casa. Depois, no segundo grau, eu fui fazer com os maristas, no Juvenato Marista, também como seminarista marista, né? Em Fortaleza? Não, no Recife. Ah, em Recife. Aí sim, em Apipucos. E aí era na condição de seminarista? Era. Naquela época, 1970, né? Brasil tricampeão do mundo. Era. Ditadura militar, correndo pesada. Era. Anos de chumbo, né? Anos de chumbo. Dom Helder, arcebispo de Olinda e Recife, cujo nome sequer era permitido ser publicado nos jornais, publicava assim: haverá uma missa celebrada pelo arcebispo de Olinda e Recife, ponto. O arcebispo não tinha nome. E os maristas muito conservadores, mas no Juvenato, a direção dos Juvenatos eram jovens irmãos, eles tinham uma cabeça mais aberta politicamente, né? E aí já também havia uma grande sede de voltar, pós-concílio, né, 70, os maristas de se voltarem para trabalhar com os pobres. Tinha havido uma crise porque logo depois do concílio, os maristas, os grandes intelectuais maristas, estudaram na Sorbonne e tal, e eles quando vieram, eles foram morar em pequenas fraternidades inseridas nos meios populares e trabalhando nas universidades públicas. Mas logo eles deixaram a congregação.
Então, os maristas ficaram muito traumatizados com isso, porque viram nisso como sendo a porta de saída deles da congregação, né? Era o trampolim que eles queriam para deixar a congregação. Mesmo assim, o provincial era um homem mais aberto, um homem muito simples, irmão Damião, Clemente. Ele quis que nós tivéssemos uma formação voltada para um serviço aos pobres. Então, no segundo ano, nós já fomos morar numa casa menor, estudando num colégio estadual. Ah, você não estudou, não foi naquele colégio de Apipucos, dos maristas, não? Apipucos, no primeiro ano. Ah, que era pertinho da casa do Gilberto Freire ali, né? Era, exatamente. Gilberto Freire ficava na ladeira dos maristas. Exato. Lá eu fiz o primeiro ano. Então era aquele estudo clássico, tradicional, muito estudo mesmo, muitas disciplinas. Mas no segundo ano nós já fomos morar numa casa no outro bairro da cidade, fazendo o colégio estadual. O segundo ano do segundo grau foi num colégio estadual, e à noite dávamos aulas para trabalhadores no Colégio Marista São Luís. Então dávamos aula lá. E morando na periferia? Não, morávamos ainda no bairro de classe média. A casa era uma casa antiga dos ingleses. Mas lá nos fundos também abriram salas de aula, e os meninos do morro, que era próximo, vinham também estudar, e lá também nós trabalhávamos, dando aula. Aí, depois, então veio o postulado, aí já mudamos para um colégio particular, fazer cursinho, eu fiz cursinho para engenharia até. Aí, depois noviciado em Campina Grande, aí quando voltei do noviciado, eu fui estudar o ITER, Instituto de Teologia do Recife. Então você chegou a fazer os votos como irmão marista? Sim, votos temporários. Temporários, né? Mas ali mesmo, quando voltei do noviciado, que caí na estrutura do escolasticado, era um conservadorismo tremendo, já era um outro provincial, numa linha muito reacionária. Aí eu fui para João Pessoa, nem deixei o escolasticado, fui para João Pessoa, depois voltei para o Recife, para o colégio de João Pessoa não, Maceió, depois o colégio do Recife, e aí quando era para renovar os votos pela terceira vez, eles não permitiram. Ah, então você teve votos durante 3 anos? Não, 2 anos. 2 anos. 2 anos, que foi 74 e 75. Você pediu e eles não autorizaram, porque julgava que você não estava dentro do esquadro? Não estava de jeito nenhum. Ainda estava mesmo, não, né? Aquilo era muito difícil para mim. Aí eu já fazia pedagogia naquela época. Aí eu fui para o Rio Grande do Sul. Você não chegou, antes de falar do Rio Grande do Sul, você fez também o DEPA ou não? Não, ainda não. Naquele tempo nem sabia que existia. Não tinha Comecei DEPA ainda não, o ITER em 74. Que é o ITER, o Instituto de Teologia do Recife. Aí, que depois foi fechado pelo arcebispo Dom José Cardoso. Não. Já sucessor do Dom Helder Câmara. Foi, é verdade. Foi ainda com o Dom José Cardoso foi fechado o DEPA pelo Vaticano, né? DEPA, para quem não conhece, né, que é o DEPA não, o ITER, Instituto de Teologia do Recife. O DEPA era Departamento de Teologia Pastoral, que foi Teologia da Terra. Teologia da Enxada, né? Do José Comblan, né? Era fazer a teologia no meio dos pobres, né? Ivone Gebara, todos trabalhavam nesse. Mas aí eu fui para o Rio Grande do Sul trabalhar com os maristas, morando numa comunidade marista e trabalhando num colégio marista, estudando. Aí eu fui fazer ciências sociais com jesuítas. E você já tinha feito a pedagogia então? Não tinha terminado, não. Tinha terminado, não. Mas aí eu queria uma linha mais comprometida, né? Aí fui fazer ciências sociais e aí sim... Na Unicinos? E aí trabalhava com jovens, de grupos de jovens da região, operários, que ali era uma cidade de couro, né? Trabalhava muito com calçados, e os meninos todos, os meus alunos à noite, todos eram operários. Mas aí você não tinha mais um vínculo institucional com a congregação marista, não, né? Aí depois fiquei 2 anos lá, aí fiz um CONLA, um Centro de Orientação Missionária em Caxias do Sul, com um padre chamado Orestes Estralhoto Josefino. Mas foi ele trazia
religiosos, agentes pastoral do Brasil inteiro, e fazia um curso de preparação para um trabalho missionário, mas um trabalho de inserção numa linha da teologia da libertação. Então abriu meus horizontes sobre o Nordeste e tal. Aí eu voltei para o Nordeste, eu fiz esse curso e lá encontrei Irma fazendo esse curso com os jovens voluntários da OPAN, Operação Anchieta, que era uma organização criada pelos jesuítas para recrutar jovens que queriam trabalhar com os índios na Amazônia, em parceria com o Cine. E Irma estava nessa leva. Aqui tem hoje Irma, aqui tem um colega meu, Fabinho, que foi daqui também, terminou o curso de economia e foi. Irma tinha 20 anos. Irma é mineira? Irma é mineira. Aí Irma foi trabalhar com Esculina no Acre, adoeceu lá e teve que deixar, depois voltou para cá e não voltou mais para os índios. E Fabinho ficou mais de 30 anos ligado ao Cine, foi vice-presidente nacional do Cine. Voltando então eu para o Nordeste, fui ainda morar com um ex-provincial dos maristas que estava na diáspora, muito marginal, porque ele morava numa comunidade pobre em Propriá. Em Propriá, Sergipe. Aí fiquei lá com ele uns 2 anos. Também dando aulas, né? Para sobreviver eu dava aulas, eu era professor. E comecei naquele ano já a trabalhar com os índios Chocó Cariri, do outro lado de Propriá, do outro lado do rio, que é dividido Sergipe e Alagoas pelo Rio São Francisco. De um lado fica Propriá, em Sergipe, e do outro lado Porto Real do Colégio. E lá tinha os índios Chocó Cariri. E em setembro de 78 já eclodiu o grande conflito com os índios Chocó, que na época não se identificavam como tais, se identificavam como caboclos da Caiçara, que ocuparam a ilha chamada Ilha de São Pedro, antiga sede da missão capuchinha entre os índios ali de Sergipe e Alagoas. Essa aldeia, no século XIX, os aldeamentos indígenas foram declarados, os missionários abandonaram e o governo declarou inexistentes aldeamentos indígenas no Nordeste, da noite para o dia, porque até um determinado momento o governo central imperial mandava verbas para as províncias em função dos aldeamentos. De repente eles disseram que não existia mais as terras dos aldeamentos, passaram a ser dos municípios, e os coronéis detentores do poder nos municípios arrecadaram essas terras para si. Foi o caso lá dessa ilha de São Pedro e da fazenda Belém. Quem ficou com essa terra foi o coronel João Fernandes de Brito, de Porto da Folha, no final do século XIX. Ele expulsou os índios e os que ficaram não podia dizer que eram índios, eram agregados da fazenda. Embora cresceram outras gerações, eles faziam a dança do toré nos arrozais da fazenda escondidos à noite, mas nunca se diziam índios. Mas essas tradições eles não mantiveram. E grande parte do Chocó desceu o rio e estabeleceu-se com os Cariri, em Porto Real do Colégio. Por isso que ficou agora a aldeia Chocó Cariri. Quando foi em setembro de 78, esses caboclos da Caiçara ocuparam a ilha de São Pedro, apoiados pelo pároco, pela equipe missionária da Diocese de Propriá, pelo bispo, ocuparam a ilha dos Brito, né? Dos sucessores do coronel João Fernandes de Brito. Aquilo causou uma celeuma sem tamanho no Nordeste, porque era uma das oligarquias mais poderosas do Estado. Aí pronto, de setembro até novembro, o boletim da Diocese, mimeografado, chamado Encontro com as Comunidades, ia contando a história do Chocó a partir do povo, né? Isso aí era 1978. E o Chocó, claro que o coronel João Fernandes de Brito não aparecia na história como um herói, né?
E também eclodia, naquele momento, outra luta, grande luta na diocese, com os parceleiros da Codevasf, que estavam implantando um projeto de irrigação no bairro São Francisco, vitimando milhares de trabalhadores rurais, né? E a diocese encampou essa briga também. Bem, Nessa época você já participava aí pelo CIMI ou não tinha encontrado o CIMI ainda? Não, eu já tinha encontrado o CIMI, porque desde que eu cheguei em Sergipe, o pessoal do CIMI passou lá, o secretário-geral era um jesuíta, Egídio Schwad, com Fabinho e Nira, que eram os coordenadores do CIMI no leste e nordeste. É o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. É. Né? Depois o Egídio casou-se e hoje mora em Presidente Figueiredo, lutando em favor do Jaimiri Atroari, ainda hoje. A esposa já faleceu e Fabinho e Nira foi para o Tocantins e Fabinho mora aqui em Belo Horizonte. Mas ficou mais de 30 anos ajudando os índios aqui, Guarani, do Piniquim Guarani do Espírito Santo, a retomarem as terras até então nas mãos da Aracruz Celulose, os Pataxó Rahanhain, do sul da Bahia, essas lutas todas. Quando começamos nessa região, leste-nordeste, tudo eram terras perdidas. E aí os índios, com o apoio do CIMI, foram recuperando. O Chacriabá, no norte de Minas, né? No norte de Minas. Os Krenak, em Resplendor, no Vale do Rio Doce. Assim foi. Bem, um Chocó, com essa luta, eles foram, depois quando foram ressuscitando a documentação toda, eles foram assumindo a sua indianidade. E a luta passou de caboclos, porceiros, para índios, uma luta dos índios, né? E, inclusive, no 26 de novembro de 1978, o padre da paróquia da Catedral me pediu para pregar, para arrecadar fundos em favor... Catedral de Propriá, para arrecadar fundos em favor do pessoal do Chocó da Ilha de São Pedro. E claro que eu preguei contando a história. Só que o prefeito da cidade era o neto do coronel, o irmão do prefeito era o gerente da fazenda. E publicaram nos jornais um artigo chamado Coronel e o Bispo, e distribuíram em todas as casas da cidade de Propriá, enaltecendo o coronel e dizendo não ser tão nobre a ação do bispo Dom José Brandão de Castro, que era um mineiro aqui, redentorista. Quem escreveu esse artigo chama-se Carlos Aires Brito. Depois se tornou presidente do STF. Exatamente. Depois os britos mudaram completamente a postura, já nos anos 80, que eles passaram todos para o PT. Inclusive o Carlos Aires Brito foi candidato a deputado federal pelo PT em Sergipe, o mais votado, mas não foi eleito por causa do coeficiente eleitoral do PT. Na época o PT era muito inexpressivo ainda. Mas a família toda ficou. Depois o prefeito de Propriá foi do PT, um sobrinho do Carlos Aires Brito e tal. Aí nessa homilia você cutucou a onça com a vara curta. Isso foi no sábado. No sábado, depois o padre me convidou para falar no domingo de manhã. Falei no domingo de manhã. Quando foi no domingo à noite que eu fui falar, aí o prefeito, o irmão dele, a primarada toda, invadiram a catedral na hora da missa e não me deixaram falar. Aquilo causou uma... Não te deixaram falar? Não, invadiram, subiram ao altar e tomaram o microfone. No meio da missa? Missa. Eles eram poderosos, né? Aí interromperam-me a fala dizendo assim: é mentira, comunista safado. Aí subiram no altar, aquela multidão de jagunços. Mas eu não saí, e nem o padre, aí eles se retiraram. E depois, no domingo seguinte, nós fizemos uma missa lá com Dom Helder, com bispos do Nordeste inteiro, que foram se solidarizar. Mas aí você teve que ficar atento, porque aí certamente começaram ameaças. Não, aí disseram que eu não ficaria morando mais na cidade. E por um bom tempo eu só saía na cidade acompanhado, né? Eu não andava... Eu ia dar aula sempre acompanhado. O carro me pegava, me deixava na porta do colégio.
porque um conflito pela posse da terra em Santana dos Frades, com negros, né? Aí eu comecei a acompanhá-los também. Santana dos Frades, um município de próximo. Pacatuba, é na diocese Propriá também. Aí eu comecei a acompanhar esses esforceiros. E os frades carmelitas? Chama-se Santana dos Frades porque até o início do século XX, a fazenda era uma sesmaria dos carmelitas que venderam para um português, Manuel Gonçalves. E o Manuel Gonçalves vendeu para Coco Serigi e foi aí que nasceu o conflito, porque a Coco Serigi queria expulsar essas famílias. E sobre essa luta aí você até escreveu um livro, né? Um livro chamado Começo de Mundo Novo, pela Vozes. Bem, ainda no início de 79 eu assumi a coordenação do CIMI no Nordeste. Então eu tinha que viajar por 5 estados para visitar, porque até então a articulação, o trabalho com os índios era inexistente, da igreja, né? Tinha em João Pessoa, tinha um trabalho da diocese, que era Dom José Maria Pires, o arcebispo. Então lá tinha uma equipe indigenista que trabalhava com os potiguara e fazia uma boa articulação. Mas nos outros estados não tinha. Aí a CNBB indicou o bispo para ficar coordenando a pastoral indigenista no Nordeste 2, no Nordeste 3. Depois... E aí você foi organizar para organizar o CIMI, criar as equipes de base. Era. Fazer articulação com as paróquias, né, com as freiras que trabalhavam na região, para poder elas apoiarem. E assim fizemos durante... Eu fiquei 3 anos nessa. E claro que visitando as aldeias, sempre visitando as aldeias. Muita população grande dos indígenas do Nordeste naquela época? A quantidade eu não sei, mas eram umas 14 comunidades. Depois surgiram muitas outras, né? Muitas outras. No Pernambuco, os chucurus, né? Em Pernambuco já tinha o chucuru. Até mataram o Chicão Chucuru, né? Tinha o chucuru, tinha o zaticum na serra, depois tinha os fuliô, que falavam a língua, em Águas Belas, tinha os pancararu, em Tacaratu, tinha os trucá, alguns reconhecidos pela FUNAI e outros não. Os trucá na beira de São Francisco, inclusive lutaram contra a transposição de São Francisco, né? Quando eu cheguei lá, eles viviam numa ilha, que era do Estado, em condições precaríssimas. Aí nós começamos a incentivá-los para eles retomarem aquela ilha, chamada Ilha da Assunção. Chegamos a fazer uma procissão com Nossa Senhora, que estava na Bahia, a padroeira deles ficava na Bahia, porque a igrejinha deles estava em ruínas. Fizemos uma procissão uma vez com... Aí disse, Nossa Senhora ainda marcou o pedaço que vocês têm que ocupar. Aí começou por ali. Aí foi, mas diocese de Floresta, muito conservadora, padres alemães, muito, o bispo ultraconservador. Quer dizer, então você teve, isso aí foi de 78 a 80 mais ou menos? 80 e 82, até o final de 82. Aí então, foi no final de 82 Aí quem apoiava mesmo era Dom Helder Câmara, por parte dos bispos? Era o regional. No regional da CNBB nós tínhamos bastante apoio. E na Arquidiocese de Recife, nós tínhamos a Comissão de Justiça e Paz, que todas as lutas que a gente tinha lá dos índios do Nordeste, a gente levava para a Comissão de Justiça e Paz para denúncias, esse negócio na imprensa, né? Então nós tínhamos muito espaço na imprensa e muita credibilidade. E aí surgiram os Capinauá, em Buíque, na diocese de Pesqueira. E ali também a gente começou uma luta, que depois até foi documentada pela televisão alemã. A televisão alemã fez um documentário sobre essa luta. Como é que chama o documentário, você lembra? O nome dos indígenas lá? Capinauá. Capinauá. Os Capinauá de Buíque. Capinauá. E o bispo responsável era muito bom, que era o bispo de Garanhuns, Dom Tiago Postman. Um holandês, muito bom. Ô Fábio, você chegou a conhecer o Padre Henrique, o secretário do Dom Helder, que foi assassinado? Ele morreu em 69, ele foi assassinado em maio de 69 e eu cheguei no Recife para estudar em fevereiro de 70.
Então eu já cheguei quase um ano depois da morte dele, mas aquilo era o assunto de cada dia, né? Se falava muito nessa questão. E eu lia muitos pronunciamentos, porque não saía na imprensa, então eu ia no Jiriquiti, que era a sede do arcebispado, e eles imprimiam os discursos de Dom Helder, que Dom Helder fazia no mundo inteiro. E aí eu ia lá e pegava, porque naquela escolinha do Colégio Marista São Luís, em que eu dava aula à noite, a funcionária do Jiriquiti era minha aluna. Então ela conseguia para mim esses discursos impressos e o boletim da Arquidiocese também, que saía muitas notícias de Dom Helder. Então toda semana eu tinha as notícias fresquinhas de Dom Helder. E aquilo me ajudava muito, porque eu tinha grande admiração por ele, né? Grande admiração. O Padre José Comblan, você chegou a conviver com ele assim, mais próximo? Sim, encontrar muito com ele? Como é que sim, foi? encontrei bastante. Inclusive eu depois fui morar, em 83, 84, eu fiquei no Recife fazendo teologia novamente no ITER. E fiquei com o Hernani Pinheiro, o padre Hernani Pinheiro, que era o diretor do ITER. Nós morávamos juntos. E aí Comblan, quando vinha dar cursos no ITER, ele ficava hospedado naquela casa onde nós morávamos. Então a gente tinha muita oportunidade de conversar. Ele era uma figura muito fechada, não era de muita conversa assim não. E sempre muito crítico, muito pessimista, era assim, a gente tinha sempre derrota quando conversava com ele. Mas trabalhava cedinho, ele já estava datilografando. E ia a noite inteira, até a noite trabalhando. Era impressionante como ele trabalhava, escrevendo. E de uma lucidez sem tamanho. É um grande, né? É. Nessa época que você coordenava o CIMI lá, você ficou liberado pelo CIMI. Aí você não Foi. estava lecionando? Não, eu deixei, né? Deixei de dar aulas e fiquei só por conta do trabalho com os poceiros de Santana. O CIMI conseguia te pagar uma ajuda de custo? Eu vivia muito pobremente. Eu morava na casa. Tinha um casal de belgas, voluntários belgas, que moravam num bairro pobre lá. No primeiro momento, quando eu trabalhava, eu ficava com os maristas, né? E aí o que eu ganhava na escola, eu não sabia nem quanto era, porque o cheque já ficava lá na caixa comum. E depois eu vim morar com esse casal de belgas, eles ficavam na casa deles e nos fundos tinha um salão assim, e eu ficava lá e onde eu guardava o carro do CIMI, na garagem. E dormia naquele salão ali, uma caminha muito precária, não tinha guarda-roupa, não tinha nada, era muito... E tinha só o arquivo do CIMI, dos documentos. E ali eu morava, fazia as refeições com eles, e convivia com eles, né, a família. E viajava muito. Eu vivia em 365 dias do ano, eu passava talvez 60 dias na minha casa. Visitando as comunidades indígenas, articulando os poceiros, né? Que eu tinha que fazer um trabalho de articulação no Recife, em Aracaju e em Salvador, né? Aí a gente visitava essas 3 capitais para fazer repercutir o trabalho com a universidade, com estudantes, com antropólogos, tudo, né? A gente fazia muito esse trabalho também. E ainda visitava as paróquias, as dioceses. Era sempre viajando. E isso na coordenação do CIMI do Nordeste, então foram 3 anos. 3 anos. Até 82. Aí parei e fui fazer teologia no Recife e continuava apoiando a questão indígena, né? Em 84 continuei apoiando, porque quando os índios tinham problemas lá, então chegavam em Recife, a Comissão Justiça, eu era referência na Comissão Justiça e Paz para poder encaminhar as demandas deles. Depois eu vim para Belo Horizonte em 85 e também ainda querendo trabalhar e viver do trabalho para... Aí me casei aqui. Você chegou a concluir o curso de teologia? Não, fiz 2 anos só. E eu fazia disciplinas separadas, não tinha esse intuito de... Era aquelas disciplinas que eu achava interessante. E o que aconteceu que você resolveu vir para Belo Horizonte? Eu me desvinculei de Propriá, né, da diocese. E Irma morava aqui. E também o CIMI estava precisando de alguém aqui
para também repercutir a luta dos índios de Minas. Que eles moravam, a coordenação morava no Espírito Santo, Fabinho e Nira. E não tínhamos aqui, tinha em Teófilo Otoni, tínhamos uma agente lá, a Geralda, e não tinha mais. Então você chegou aqui e já assumiu. Foi Um trabalho de articulação. articular o CIMI aqui no estado de Minas Gerais. Era, e junto à Que opinião aqui- pública, junto à igreja e tal. Isso em E aí 85. me casei, trabalhei ainda em escolas durante um semestre, mas depois vi que não dava. Aí foi quando os Sem Terra chegaram aqui. Então eu fiquei na assessoria do Sem Terra, do MST, MST. e com o CIMI. Então você estava no início da primeira ocupação Aruega, né? Não. Eles ocuparam naquele tempo lá em Tuiutaba. Teve uma ocupação. Triângulo Mineiro. Em Tuiutaba teve uma ocupação, que eu fui lá em Tuiutaba umas 2 vezes. Organizamos uma ocupação em Frei Inocêncio. Ali, Frei Inocêncio não, era Jampruca, mas o pároco era de Frei Inocêncio. A gente fazia as reuniões em Frei Inocêncio. Mas na véspera da ocupação, uma mulher deu com a língua nos dentes, aí os fazendeiros lá bloquearam. Atrapalhou o esquema. Atrapalhou. Isso foi aí pelos anos 85, 86, eu não me lembro não. Aí, Fábio, já estava quase. Foi quase a época do massacre do Chacriabás, não foi? Não, aí em 85 já começamos com o Chacriabá, né? Em 85, janeiro de 85 eu já estava no Chacriabá, com Fabinho e Nira. Norte de Minas, lá em Aí encontramos a área... São João da Ponte, né? Não, São João das Missões. São João das Missões, Tacarambi. Na época era o município de Itacarambi. O prefeito de Itacarambi era grileiro de uma grande fazenda chamada Sapé, no coração da área indígena. E já tinha uma liminar da Justiça Federal para retirar os fazendeiros. Era ele e Caribé, filho, um grande empresário de cachaça de Montes Claros. E, no entanto, a FUNAI não fazia nada para eles saírem. O cacique, então, Rodrigão, era funcionário da FUNAI, pelego de marca maior. E aí nós chegamos e fomos conquistando os índios na periferia, né? Organizando, animando e organizando os indígenas. Aí foi quando Rosalino Gomes de Oliveira assumiu a liderança, né? Rosalino era cacique? Não, ele era uma liderança. Assumiu. Depois ficou conhecido como cacique, porque o cacique Rodrigão não só combatia o que ele fazia, né? Aí a gente começou, eles começaram a sair da aldeia, participar de assembleias indígenas, viagens e tal, e fazendo grandes mobilizações lá. Aí começaram a comer o gado do prefeito, né? Aí o prefeito retirou. E depois o Caribé, derrubar cercas. Aí eles começaram a fazer o trabalho de resistência mesmo, né? E claro que o pároco, que era um alemão, começou a ficar contra o nosso trabalho. Também eram a mesma congregação que estava em Floresta, eles estavam aqui, a Sagrada Família, também alemães. E nessa época aí a terra não tinha sido demarcada ainda não, né? Já tinha sido demarcada, mas uma área bem menor do que a que eles tinham direito. Já estava demarcada também. Até isso eles tinham a área demarcada e, no entanto, invadida. Aí começou. Os fazendeiros continuavam entranhados lá, invadindo, os grilando. Porceiros começaram a ser manipulados pelo prefeito. Os porceiros não, eram índios também. Começaram a dividir. Então tinha quem quer ser índio e quem não quer ser índio. Aí começou aquele conflito interno entre pobres, né? Inclusive eram primos, famílias de índios mesmo. Mas aí começou, isso foi em 85, 86, né? Essa luta. Aí quando foi em fevereiro de 87, mataram o Rosalino Gomes de Oliveira, mataram o Manelinho, cunhado do Rosalino, que era um vizinho, e mataram um outro índio, até com deficiente físico, que estava dormindo naquele dia na casa do Rosalino. Foram 3 assassinados, né? E teve um quarto, que veio com eles, que era índio também. Não me lembro agora o nome. Que era índio também. Ali já comandados por senhor Amaro, que era de Januária. Era um cearense, dono de açougue em Januária. Aí pronto. Aí a Polícia Federal entrou, prendeu,
foram julgados, condenados, cumpriram pena e aí o cacique começou, incentivado pelo delegado regional da FUNAI, Lúcio Flávio Coelho, começou uma campanha muito forte contra o CIMI e sobretudo contra mim. Aí em 88, a última vez que eu entrei lá... Te acusando de estar subvertendo os indígenas. Aí a última vez que eu entrei lá, para eu entrar lá, foi um dia de negociações, íamos celebrar uma missa perto no túmulo do Rosalino. E aí o Rodrigo, com o grupo, dizia, não entra. E aí um outro grupo dizia, entra. Era o padre José Tardem, um jesuíta que ia celebrar a missa. Aí ficou aquele negócio na barragem, na entrada, assim, até que veio a mãe do Rosalino e a esposa, a viúva do Rosalino, com um filhinho mais novo, que o Rosalino nem conheceu, colocou o filhinho no meu braço, ela segurava de um lado e outra do outro, e aí eu entrei na aldeia e fui até, aí celebramos a missa, depois eu não voltei mais lá. Aí foi também o tempo que eu desliguei do CIMI. Em 88, em agosto de 88, eu me desliguei do CIMI e fui trabalhar na PUC. Aí, em 90... Nessa época você não tinha feito ainda direito, ainda não, né? Estava terminando. Em 90 eu terminei o curso de Direito. Aqui na PUC Minas. Mas já estava vinculado à Pastoral de Direitos Humanos. Da Arquidiocese de Belo Horizonte. Aí começamos ali já ia surgindo o problema dos sem casa, né? Aí começamos uma briga lá no PTB contra um Vai PTB aqui em Betim. Betim, né? Haroldo Assunção. E uma briga que eclodiu graças à resistência de uma catadora de papel aqui em Belo Horizonte, que tinha comprado um lote lá e ele tinha invadido. E ela resistiu. Aí, a partir dela, nós começamos todo um trabalho. Antes de você contar da luta do Sem Casa, Fábio, uma curiosidade aqui. Você tinha feito pedagogia, 2 anos de teologia, serviço social no Sul, né? Por que você resolveu? Fiz filosofia da religião, pós-graduação, e depois fiz mestrado em Direito Constitucional. Por que você resolveu fazer direito? Não, porque o CIMI não tinha advogados. Aqui nós tínhamos um advogado, na época desses conflitos todos, ele não ia na área. Ele não ia, morria de medo. E também, do ponto de vista técnico, muito fraco. Então eu via que os advogados, quando iam defender os trabalhadores rurais, eles faziam mais um discurso político que é técnico. E é preciso, no enfrentamento do processo, usar as armas que eles têm, que é a arma do direito mesmo, da técnica jurídica. E tentar dar um acréscimo a essa técnica, dominar bem a técnica deles, né, para poder contrapor e acrescentar algo mais. Isso eu sentia muito a deficiência. E faltavam advogados, né? Então eu disse, eu vou fazer direito para isso. Isso é muito importante, Fábio. Me chamou muita atenção quando, há uns 5 anos atrás, aí, mais ou menos, eu tive a alegria de visitar São Salvador, El Salvador, e fui lá visitar o local onde Dom Oscar Romero foi assassinado, né? E aí acabei comprando lá um diário de Dom Oscar Romero, né? Um calhamaço, porque ele tinha o costume no radinho dele, todo dia à noite ele gravava, né, aquelas fitazinhas pequenas de gravador, como é que tinha sido o dia, né? E depois do assassinato dele, alguém transcreveu aquilo e fez o diário, né? Aí eu fui ler o diário e me chamou a atenção. A primeira narrativa ele dizia mais ou menos assim, olha, hoje é quarta-feira, então às 9 da manhã me reuni com um grupo de advogados e de estudantes de direito da universidade, porque nós estamos fortalecendo aqui o grupo de luta pelos direitos humanos, que é com esse pessoal que entende tecnicamente do direito, para a gente apurar as arbitrariedades que a ditadura militar está fazendo aqui, né? Aí diz lá assim que toda quarta-feira, às 9 da manhã, se reunia com um grupinho de advogados. Então a luta sem essa competência técnica fica mais difícil, né? Eu acho que precisava disso. E aí também as demandas foram enormes, né? Apareceu já a primeira demanda, eu acho que em 91, não, 90 ainda,
aqui no Morro Alto. Ali no Morro Alto tinha uma cooperativa, umas irmãs vicentinas. É um conjunto habitacional da Coab. Da área remanescente, elas ocuparam, dividindo em pedacinhos e formaram uma cooperativa. E ali a Coab vendeu parte daquela área para o Zezé Perrella. E aí eles estavam fazendo terraplanagem e invadindo a área da cooperativa, uma violência sem igual, com o apoio da prefeitura, da polícia, era uma coisa. Aí nós entramos naquela ação de reintegração de posse ali contra o Zezé Perrella. E deu bafafá danado, mas nós tínhamos muito apoio do Dom Serafim. E contamos também na época com o apoio do doutor, professor da PUC, professor Antônio Ribeiro Romanelli. Então foi uma Ajudou a segurar. Uma ajuda muito boa, que ele era um grande advogado, né? E eu não tinha nenhuma vergonha de pedir ajuda desses grandes advogados. No PTB eu pedi ajuda ao Lins, Antônio Lins, que era também colega do professor Romanelli, esse pessoal de esquerda que foi muito combatido na época da ditadura, sabe? E aí, Morro Alto. Aí logo depois apareceu em Contagem, uma reintegração de posse na Vila Padre Dionísio. Hoje já tem umas 500 famílias. Também foi outra luta muito interessante, que ganhamos. Aquela nós ganhamos. Aqui no Morro Alto fizemos um acordo com o Perrella. No PTB fizemos um acordo. E na Vila Padre Dionísio nós ganhamos a ação. A ação de reintegração de posse que foi movida contra as famílias foi julgada improcedente. E as famílias estão lá até hoje. Aí depois, concomitantemente, foi o tempo também que eu vim, isso em 93, 90. Aí quando foi em 94, eu recebi o diagnóstico, eu dando aula de Direito na PUC. Né? Porque eu comecei na PUC dando aula de Cultura Religiosa, em diversos cursos. Aí depois eu fui concentrando mais em disciplinas do direito. Aí quando foi em 94, eu fui acometido de um diagnóstico de degeneração macular da visão, degeneração da mácula central. Quer dizer, uma perda da visão central e apenas manutenção da visão periférica, que é uma incapacidade muito grande de ler, de ver. E aí, com isso, eu fiquei afastado um ano, só em busca de um tratamento que não existia. Quando foi em 95, então eu voltei para a PUC, já para o Serviço de Assistência Judiciária da PUC. Porque eu tinha terminado o mestrado, tinha lançado um livro chamado Direito Agrário, Política Fundiária no Brasil. Esse livro teve uma grande repercussão na academia, no Brasil inteiro. Qual a tese básica que você defendeu? Eu relatava na dissertação a história da política fundiária no Brasil, da conquista à Constituição de 88, na perspectiva dos trabalhadores e dos índios. Né? Fui vendo como a propriedade privada da terra rural no Brasil foi constituída juridicamente. Isso foi em 1850 somente, a partir de 1850. Até então não existia. Uma lei de terras, né? Não existia propriedade privada da terra, existia posse. Aí, depois, como que o latifúndio se foi constituindo, né? Aí, sim, você entende a partir das Sesmarias, da própria posse, Instituto de Posse, e como o direito brasileiro se consolida em defesa dessa estrutura latifundiária, e vem o golpe militar que consolida ainda mais, né? O golpe militar era a ditadura militar e o judiciário absolutamente concordes em ampliar e consolidar o latifúndio no Brasil. Isso aqui expulsando entre 1964 e 1984 30 milhões de brasileiros do campo para as cidades. 30 milhões, equivalente a uma população da Argentina.
É quando as ligas camponesas começaram a gritar reforma agrária na lei ou na marra, Mas aí eles falam é intolerável, tem que vir ditadura, né? Os anos de ebulição ali entre 30 e 64, os anos de ebulição, sobretudo na década de 50, o clamor por reformas de base, né? Que foi, a direita se organizou bem, articulou bem o golpe, deram o golpe e inviabilizaram essas reformas. Ô, Fábio, voltando aqui, então você acompanha o SAJ, o Serviço de Assistência Jurídica da PUC, desde 95? 1995. Então já são 90, 20, quantos anos? 18 anos. 18 anos, né? E aí... Aí começaram a chegar as demandas, porque o SAJ, o Serviço de Assistência Judiciária da PUC, ele era basicamente o quê? Ele era um escritório de advocacia para estagiários do curso de Direito, voluntários, na época eram voluntários, que atendiam casos de divórcio, uso capião, inventário, essas questões individuais. Né? Mas logo começaram a chegar demandas coletivas de ocupações mesmo. Eu acho que a primeira que chegou logo foi na Vila Nova, lá no bairro Jaqueline, que até eu tive um apoio do Frei Geraldo, que então estava na Igreja do Carmo. Ele foi lá muitas vezes. Frei Geraldo da Badia. Fui a partir do Padre Pedro, era um padre daqueles padres da missão francesa, Mission de France. Ele trabalhava como cobrador aqui na cidade, fazia cobranças, e no restante do dia ele se dedicava aos presos. E também nesse momento, nesse período, eu também comecei a fazer o trabalho com os presos, né? Através da pastoral carcerária. Então eu tinha o trabalho com a pastoral de direitos humanos e a pastoral carcerária. E aí... Isso depois, aqui na Diocese de Belo Horizonte. Aí eu me afastei da pastoral de direitos humanos, fiquei no SAJ. Aí depois ainda participei da criação do Movimento de Direito e Cidadania, o MDC, do qual também me afastei, que é o que deu origem à Faculdade Dom Helder. Eu fui vice-presidente, fui um dos fundadores daquele... Mas aí também... Porque eu sou muito singular e quando eu vejo que a coisa não é bem como eu imaginava, eu caí fora. Eu fiquei então na pastoral, e aí foi quando chegou a APAC, né? Então eu fui coordenar a APAC, que é a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, que é Você ajudou a criar a APAC? Eu presidi desde a primeira hora um grupo que começou a pensar uma APAC para a Arquidiocese de Belo Horizonte, e depois um projeto arquitetônico arrojado e inovador, muitas discussões com apoio de professores da PUC, Flávio Agostini, que hoje não é mais professor na PUC, mas é um grande arquiteto. E aí fizemos um projeto que hoje é a melhor prisão. Me disse da Prison Fellowship americana, ele disse: eu já visitei prisões em mais de 100 países, eu nunca vi uma prisão igual a essa, do ponto de vista de humanizar, né? Fábio, então nós mudamos um pouco o cenário aqui, que a Cecília preferiu que cuidar no quarto lá, né? Fábio, professor Fábio, você estava contando sobre a criação da APAC, a primeira APAC da Arquidiocese de Belo Horizonte, né? Nós já tínhamos em Minas a APAC de Itaúna e outras APACs, mas assim, a APAC mãe era de Itaúna, e que era uma referência e com quem a gente fazia um trabalho bem articulado. A APAC, assim, Associação de Proteção para quem não conhece, é tipo uma prisão alternativa, né? Pretende ser uma prisão alternativa, que seria uma maneira diferente de aplicação da pena, e onde os condenados são chamados de recuperandos, e partindo do princípio que homem algum é irrecuperável, né? E a partir de um tratamento humanizado, eles conseguiriam retornar à sociedade numa perspectiva mais positiva, mais cooperativa.
Parece que nasceu em São José dos Campos, não foi? Foi, nasceu em São José dos Campos com o Dr. Mário Ottoboni, e que agora fechou lá. E aí, aqui... Em Minas já tem umas 20, mais ou menos, será? não sei mais quantas, tem bastante, né? Porque aí o Estado encampou, né? O Estado encampou, colocou no sistema estatal, a APAC é um capítulo do sistema estatal. E isso é bom e é ruim, né? Porque o judiciário começou a exercer grande influência e o Estado também, e muito controle, e de modo que as possibilidades de transformar aquele centro de recuperação num foco de discussão sobre o direito penal, sobre o direito penitenciário e sobre a sociedade, numa perspectiva crítica, né, de transformação mesmo, de inovação. Esse centro não foi um centro de reflexão, não se transformou. Mas eu sonhava com isso também, que ali fosse, né? Mas depois eu percebi que tinha um limite institucional que não... Até porque quem mantém a prisão é o Estado, e deve ser o Estado. Só que o Estado dá, enquanto ela dá 2.500 numa privada, numa prisão que foi entregue à iniciativa privada. PPP, em sistema de PPP, né? Que em Ribeirão das Neves. R$800 para a PAC, né? Então é uma desigualdade de tratamento. Enquanto gastava, na época, gastava 1.500 com um preso comum, para a PAC dava R$600. Então é um tratamento desigual e irracional. Porque aí, como não tinha recursos, a APAC não podia oferecer um sistema de um trabalho profissional de qualidade que possibilitasse numa linha de serviço social, de psicologia, de pedagogia, de direito, de advocacia. Aí ficou sempre como trabalhos voluntários e articulações sempre a desejar com voluntários. O voluntariado é uma instituição muito positiva na APAC, mas ela não pode se sustentar só com voluntariado, né? E muito menos pode se sustentar com recursos angariados na comunidade. Porque aí é bitributação, a comunidade já paga impostos. E ainda vai dar mais coisa para sustentar uma prisão, que é a obrigação do Estado. Então tem uma série de sinões que, depois de 11 anos lidando com a questão carcerária, e uns 7, 8 anos com a PAC, aí, depois que inaugurou a PAC, 6 meses depois que ela já estava funcionando... A de Santa Luzia, né? De Santa Luzia, eu entendi que era melhor me retirar. Aí deixei, eu era o presidente do Conselho de Fundadores, e eu me retirei, e ficou lá. Ainda hoje tem a Arquidiocese de Belo Horizonte, os maristas e a PUC Minas, articuladas, que coordenam esse trabalho lá na APAC de Santa Luzia. Aí você continuou no SAJ da PUC, lecionando e apoiando a luta das ocupações urbanas. Das causas de ocupações urbanas. Aí apareceu depois a Vila Nova, depois apareceu Vila São João, ali no bairro Olhos d'Água. Também hoje lá deve ter umas 1.000 famílias. Depois, no São João Batista, o Recanto Sabiá, depois, assim por aí foi. Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas, porque aí também eu fiquei, articulei um trabalho e durante 20 anos eu trabalhei com a pastoral de rua, né? Então... Junto com a irmã Cristina. Com a Cristina, Fortunata. Fortunata já tinha ido embora, mas Paré, Claudenice, Zé Coelho, e ficamos lá, eu fiquei lá uns 20 anos com a turma da pastoral de rua. Professor Fábio, também quando eu estava na Igreja do Carmo, aí um belo dia você me chamou para ajudar a acompanhar lá Vila Cabamundo, depois Vila do Bicão também. A Vila São Bento. São Bento, São Bento no Morro do Papagaio, que ainda hoje eu mantenho vínculos com eles, porque aí eles vão ser vitimados pelo Vila Viva. Vila Viva, né? Então estão na luta lá. E nós acompanhamos até recentemente. Aí agora tem também uma luta no bairro Vera Cruz,
são 77 lotes do INSS ocupados há mais de 50 anos por moradores que construíram o bairro. Construíram o bairro há 60 anos. E aí o INSS agora quer que essas famílias ou comprem os lotes a preço de mercado ou se retirem. E eles não têm dinheiro para comprar os lotes. Então o conflito está instaurado e aí agora o SAJ está patrocinando essa causa, né? Eu me retirei porque estou afastado por licença médica e aí o professor Cristiano está dando continuidade. Tem o Recanto dos Sabiás no São João Batista também. E depois apareceu a Irmã Dorothy, que é Camilo Torres. No Barreiro, né? Camilo Torres nós entramos com embarque de terceiro só. E a Irmã Dorothy nós patrocinamos mesmo. A ocupação Irmã Dorothy, né? Lá no Barreiro. E depois a ocupação Dandara no Céu Azul, né? Eu tinha esquecido. A Dandara também, que teve também uma luta muito grande aí do SAJ. Essa foi muito grande, viu? Por favor, Eu perdi o dia inesquecível, né? Acho que parece que foi 12 de julho, quando foi para espalhar o povo no terreno, né? Aí isso que o pessoal me conta, todo mundo conta assim, o professor Fábio Alves e ao lado dele a Cecília, a filha dele, e com violão, o Zezé com o violão do lado, e vamos fazer a procissão. Conta um pouco para nós aí. No documentário, uma mulher conta, Frei Gilvanda, e Frei Gilvanda foi, chamou todo mundo, e a gente desceu. Eu me lembro como se fosse hoje. Ela conta... Tá vendo o que é a versão da história, né? No documentário é o Frei Gilvanda. Frei Gilvanda foi, desceu com a gente. Aquilo ali, chega, eu me arrepio. Eu me lembro como se fosse hoje. Fábio Alves, sobre a Dandara, que foi uma luta, não está sendo, né? Não terminou, né? Uma comunidade grande. O que é importante dizer, recordar? Não, o que eu vejo a partir da Camilo Torres até 6, 7 anos atrás, as ocupações, eu sempre chegava nas ocupações espontâneas, eram ocupações. E também tinha grande dificuldade porque eu ficava muito só. Isso eu ia te perguntar, Fábio, se desde quando você começou, após o trabalho no CIMI, com os indígenas, e aí começou a aparecer as demandas aqui para as ocupações, eu ia te perguntar isso, se eram espontâneas, você tinha movimentos organizados? Não. Ia perguntar também se você trabalhou próximo ou com o Padre Pide também? Não, o Padre Pide eu participei de algumas reuniões, porque como eu estava na ASA, Ação Social Diocesana, eu fui secretário-geral, e na ASA tinha um CASA, que era um Centro de Apoio a Sem Casa. Mas numa linha muito de dar dinheiro para eles construírem moradias na casa do parente, coisa assim. Eles não abraçaram nunca a ideia de ocupação, não. Era numa linha de formar esses grupos de sem casa para entrarem na fila do orçamento participativo. Então, da Urbel. Então, era muito oficioso, né? Sempre. O CASA nunca avançou numa linha política, sobretudo de ocupações. E o Padre Pide, algumas reuniões que eu participei junto com ele, mas o Padre Pide tinha outra linha ainda diferente, que era, ele comprava fazendas lá em Neves, e com grupos, né, os grupos compravam as fazendas, dividiam e depois os grupos iam pagando e ali dividiam e ocupavam, com repercussões também muito problemáticas, né? Porque muitos desistiam e botavam ele na justiça e o Ministério Público também processava porque eram assentamentos irregulares e por aí vai. Então o Padre Pide nunca trabalhamos juntos, não, assim. Eram linhas muito distintas. Mas na época, as ocupações espontâneas, claro que aproveitadores mil, né? Eu sempre digo que ali no comecinho já 30% daquilo ali eram de aproveitadores, não eram de pessoas necessitadas. Mas eu fazia o trabalho porque enquanto advogado que conseguiu eliminar, ainda tinha força junto à comunidade. E depois o processo continuava, mas muito só. O padre Magela, então reitor da PUC, ele dizia assim: Fábio, o ideal era que a universidade ocupasse as ocupações. Quer dizer, quando houvesse ocupação,
descesse para lá todos os departamentos possíveis da PUC, serviço social, para ajudar a organizar o povo. Psicologia, arquitetura, engenharia, direito, tudo lá, comunicação, tudo lá para poder fortalecer a organização. A única vez que nós conseguimos, já é agora, lá no Veracruz, porque nós conseguimos uma articulação entre engenharia, arquitetura, serviço social e direito, para prestar esse serviço de regularização lá do bairro Veracruz. Aí sim, está sendo muito interessante, porque o serviço social fez o levantamento socioeconômico, a engenharia e a arquitetura fizeram as plantas dos imóveis, que é imprescindível, como memorial descritivo, e o direito faz as notificações, contra-notificações, requerimentos de concessão de uso. Então, o direito vai fazer isso, mas já com esse respaldo dos outros departamentos. É um trabalho interdisciplinar muito bom. Ô, Fábio, então... Agora, sobre as ocupações novas, digamos, da Camilo Torres para cá, né? Camilo Torres, eu acho que é... Você percebe a diferença? Muito diferente. Primeiro porque são ocupações mais organizadas. Foram ocupações que foram previamente organizadas, né? E segundo, eu acho que tem ali que a sociologia, os que discutem urbanismo, os que discutem política, tem que se debruçar sobre esse novo fenômeno, esse novo sujeito que surge no movimento social de Belo Horizonte. E porque nós temos ocupações organizadas, com a organização popular, mas atrás dessa organização popular tem um movimento social organizado já mais politizado, né? Por exemplo, tem Camilo Torres e Dorothy, tem a Conlutas, não é isso? E PSTU, né? PSTU é uma luta, mas Eliane Silva, tem o MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. Dandara, tem as Brigadas Populares. As Brigadas Populares. Que fizeram várias ocupações anteriores de prédios. Era nos prédios, eram ocupações verticalizadas, né? E essas, os predinhos mesmo, tinham apoio, foi espontâneo, mas teve o apoio da Pastoral de Rua, que foi fundamental, porque acompanhou, ajudou na organização, esse trabalho, e eu dava o suporte jurídico, e participava muitas reuniões com eles, mas o trabalho de base mesmo era feito no dia a dia pelos agentes da Pastoral de Rua. A Dandara e as Brigadas Populares. Então eu acho que essas organizações... E começou com o MST também, né? Eu acho que aqui nós temos esse elemento novo, que é o povo que se organiza previamente para ocupar, com o respaldo de uma organização política também de cunho social e popular, que lhe empresta todo o apoio e costura as articulações e os apoios externos. Mas tem um outro dado, que eu acho que também é preciso, porque eu conheci bem nos últimos 20 anos essas ocupações em diversas áreas da cidade, né? Porque eu estava em Olhos d'Água, na região sul, eu estava no Jaqueline, na região norte, né? Na região leste, que é com os predinhos, então assim, que é o tema do tráfico, né? A presença do tráfico porque traficantes sempre estiveram nessas ocupações todas, realizando o seu trabalho ali muito em surdina, mas jamais intervindo na organização. De forma sutil, né? Muito sutil, muito discretos. Mas agora eu vejo que eles têm, os traficantes, nessas novas ocupações, eles têm um papel preponderante de fortalecer a luta,
mas ao mesmo tempo de controlar os moradores, de intimidar, porque eles são extremamente paternalistas, mas extremamente autoritários. Né? Eles têm uma vocação para o coronelismo, que é uma coisa fenomenal. E eu acho que isso é preciso que os sociólogos, os urbanistas, os politicólogos, eles estudem, se debrucem sobre esse fenômeno novo. Né? Isso é ruim, isso é bom, eu não estou entrando no mérito disso ainda não, né? Mas que é um fato, na Dandara isso está presente, Camilo Torres, Eliana Silva não posso afirmar, mas pelo que eu vejo a dinâmica do tráfico nessas comunidades, eu não desconfio que lá estejam não. Rosa Leão, né? Também eu sei que tem essa presença. Agora, até onde eles contribuem? Por exemplo, Dandara. Dandara tem um projeto arquitetônico, esse sim é revolucionário e inovador. Porque mesmo as ocupações organizadas, como foi Camilo Torres e Irmã Dorothy, não conseguiram fazer um planejamento urbanístico como fez Dandara. Dandara teve a possibilidade de fazer, o fato de ficarem ali 4 meses, confinados 4 meses. As 1.200 barraquinhas juntas, enquanto os arquitetos conversando com o povo faziam o plano urbanístico. Né? Depois chegou até a ser premiado na Bienal Internacional de Arquitetura. Mas esse plano, logo ele foi desvirtuado. Né? Por quê? Porque o domínio do território, quando ele foi ocupado pelas famílias, né, no dia 2 de julho de 2009, foi ocupado, mas logo o tráfico começou a ter o domínio territorial. Então, determinadas áreas dizem, aqui não. Aqui não, vocês não fazem isso. Aqui vocês não fazem horta comunitária. E também aquelas áreas de preservação ambiental que estavam desocupadas, estavam sendo respeitadas, estavam dentro do plano feito pelo Tiago, né? Aquilo ali foram ocupadas e aterradas e completamente. E não foi pelos moradores, foi pelo tráfico. Foi pelo tráfico, que intimida, né? Que intimida e que... Depois, assim, eles usaram de violência lá dentro. Eles usaram de violência para se impor. Né? Porque aquelas mortes que aconteceram tão brutais, era uma maneira deles dar um recado. Ó. E aquilo ficou na memória de muitos, né? Que não esquecem. Então isso eu acho que é um dado novo, muito novo, e que é preciso ser enfrentado. Estudado, melhor compreendido. Né? Realmente a realidade é muito complexa, né? É, muito complexa. Muito complexa. E depois outro fato também que eu acho é que há 20 anos nós tínhamos uma presença de igreja mais forte, igreja católica. A Igreja Católica, ela emprestava uma solidariedade mais explícita, né? Pastoral de rua, junto aos predinhos. Mas, hoje eu acho que ela está muito distante, né? Quer dizer, tem uma presença de católicos, a sua presença lá como frei, mas não é eco de um movimento da arquidiocese, por exemplo. Ela é muito pelo contrário, é uma voz que clama do deserto muito solitariamente. Hoje eu vejo muita presença nas ocupações urbanas e também nas ocupações rurais, né? Presença de jovens universitários. Aí sim. Né? Das várias áreas. Novidade. É um fenômeno de jovens que estão já formados ou estudando direito, geografia, pedagogia, história, arquitetura, e que estão lá, né, seja pelo levante popular da juventude, mas estão lá somando força e montando tipo esse conglomerado que o padre Geraldo falava aí, né, que aí acaba junto, chega turma da arquitetura, com outros do direito, outros do serviço social, outros da pedagogia, né? Mas a gente vai ver assim, cadê as freiras, cadê os seminaristas, cadê os padres? A gente quase não vê, né? Os jovens universitários desses diversos cursos a que você se refere estão presentes e têm uma relação muito comprometida. Já os jovens religiosos,
Seminaristas religiosos, sim, mas seminaristas diocesanos não sabem nem que existe. Mas os jovens seminaristas de congregações religiosas e as religiosas jovens estão ali, mas muito descomprometidamente. E muito de passagem, porque eles ficam ali um ano, o outro ano já está indo embora, né? Para outra etapa da formação. Então, o vínculo de compromisso é muito pequeno, salvo as exceções, que é o caso da Rosário, né? A Rosário que teve um envolvimento de grande compromisso social. Você fala da irmã Rosário, né, que era freira da... E agora é advogada. Jesus agora é advogada do Centro Nacional de Direitos Humanos do Povo de Rua, né? E continua mas advogada das ocupações, né? Ela não deixou a congregação porque a congregação impedia esse trabalho. Muito pelo contrário, eu acho que ela sempre teve muito respaldo da congregação para realizar esse trabalho, pelo menos o que me chegou. Mas... Fábio, a história é longa, mas você é uma pessoa fantástica, né? Por exemplo, agora a Amilcar e a Cecília, já formados, né? A Amilcar fez Direito, pós-graduação, né? Está na pós-graduação agora, né? E Cecília, Arquitetura, né? Ajudando também nas ocupações aí, né? Eles desde pequenos que eles foram Tanto é que ela foi agora na Serra com o professor Ish, aquele indiano. O Ashami, né? É o professor lá da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, né? E ela, assim, ficou deslumbrada porque ela não conhecia a Serra, né? Aí ela dizia assim, papai não trabalhou aqui. Porque ela não conhecia, mas tudo mais ela conhece, porque desde pequenininha que ela frequentava as favelas e vilas comigo sempre. Ela e o Amilcar sempre foram... Em todas as lutas, das passeatas, das ocupações, a gente sempre estava presente, nas prisões. De modo que Cecília hoje eu acho que tem uma arquitetura muito clara, a opção no mestrado dela é uma opção muito clara que é uma arquitetura social. E a Amilcar, ele pretende fazer concursos públicos, mas, por exemplo, ele vai focar na defensoria pública. Ele gostaria muito de fazer uma advocacia também social. Então, isso para mim é um conforto muito grande, porque eles são bons cristãos e, como cristãos, eles querem realizar essa atividade profissional numa dimensão política do bem comum. Que beleza. Fazer o bem aos outros. Ô, Fábio, então... Ao longo dos 59 anos aí você ensinou muita coisa e certamente também aprendeu muito, né? Se for assim para dizer alguns flashes, o que você mais aprendeu? Olha, eu aprendi, eu agradeço muito a igreja. Eu fui sempre alguém vinculado à igreja, sempre trabalhei junto com a Igreja Católica. E foi na Igreja Católica que eu encontrei o Evangelho. O Evangelho no serviço aos mais pobres. Eu conheci testemunhos belíssimos de compromissos da Igreja com os mais pobres, no Nordeste, né? Na época de Dom Helder, Dom José Maria Pires, Dom Francisco Austergésilo, Dom Tiago Póstupa, Dom José Brandão de Castro. Eram bispos muito... Isso para não falar numa igreja episcopal, né? Estou aí numa igreja muito episcopal. E as religiosas, né? Meu Deus, eu encontrei religiosas vivendo numa condição de pobreza extrema. Pé no chão, no meio do povo. Extrema mesmo, assim. E eu visitava muito o Nordeste, então eu conhecia bem. E vi o que é ser igreja pobre dos pobres. E o Evangelho também, descobrir o Evangelho para mim foi a maior bênção que Deus me deu, né? Porque me alimenta espiritualmente para que eu possa, para que eu pudesse enfrentar, porque é pesado, viver o conflito. Essas lutas são muito conflituosas, né? Muito. É um conflito atrás do outro. Ameaças, incompreensões, né? Muitas dificuldades.
Então eu sofri um bocado, mas era por causas nobres, né? E também, claro que conflitos interpessoais, e também essas dificuldades todas, isso existia muito, internos. O conflito externo, esse eu enfrentava, conseguia enfrentar. Mas quando se tratava de conflitos internos, dentro das... Te chateava mais. Aquilo me deixava adoecido mesmo, adoecido, né? Então, mas hoje eu penso que a dimensão em que nós devemos partir mais agora, no meu caso eu estou numa doença que humanamente falando não tem cura e se avislumbra um final próximo, né, da minha vida. Mas eu quero partir me dedicando mais a um tempo de contemplação, de oração, de comunhão muito profunda com esse Deus que é Deus dos pobres, que é Deus da justiça. Estou muito unido agora ao Papa Francisco nessa grande batalha dele pela paz na Síria, né, contra o grande império, contra o capitalismo com seus tentáculos destruidores no mundo, né? Então eu quero me unir a ele em oração, que é o que eu posso fazer hoje, né? E divulgar, eu divulgo bastante a fala dele, os gestos dele, para que outros se associem nessa luta. Então aqui da minha casa eu tenho feito isso, até que quando Deus quiser, e Ele quem sabe, eu parta para o encontro definitivo, né? Quero partir na paz, na serenidade, quero que a Mãe das Dores me conforte e me dê forças para, em paz e serenidade, percorrer essa via crucis, na certeza de que a palavra definitiva é vida, e vida de grande amor e grande alegria. Uma festa que nunca se acaba. Não é? Fábio, você tem encontrado muita força ultimamente nos Salmos e no Santo Daime, não é? Na meditação, outro dia você está me falando, né? A meditação já há alguns bons anos que me tem dado uma certa serenidade, inclusive para essas lutas mesmo, eu tive, né? As últimas lutas, eu acho que a meditação me ajudou muito. E o Santo Daime também, para o autoconhecimento, para... Meditação você faz diariamente? Todos os dias. É a primeira atividade do dia. Agora eu estou fazendo mais de madrugada, porque as noites também... Tem mais ou menos um tempo determinado? 30 minutos. Eu 30 minutos? dedico 30 minutos para meditação, depois algum outro tempo para oração. Deitado de qualquer jeito? Não, eu fico sentado, tem um banquinho próprio, que eu tenho um banquinho pequeno, que eu ponho minhas pernas por baixo dele, num tapetezinho e fico ali, sentado. Quando eu posso também, porque agora os incômodos abdominais me atrapalham mais, né? Porque tem dores. Aí eu fico sentado na cama. E durante o dia inteiro, os salmos, eu escuto bastante os salmos. Você gravou e você vai ouvindo, né? Eu tenho uns 80 completos assim. Aí eu ponho lá e vou ouvindo. E eles me confortam, que é uma coisa. Todos falam das maravilhas de Deus e da presença amorosa de Deus na história. A gente se sentir no colo de Deus. Demais, né? É impressionante. Deus como um mistério de infinito amor, né? De amor, só de amor, de perdão mesmo e de amor. Acho que a vida nossa é essa medalha de duas faces. Amar e perdoar, amar e perdoar. Quando nós trabalhamos essas duas dimensões, o amor nos impele ao outro, né? A dedicar-se ao outro. Me leva numa postura mais altruísta. E o perdão é essa dimensão mesmo, porque quantos conflitos, como é difícil também perdoar, por exemplo, um prefeito de Belo Horizonte.
que tanto mal faz aos pobres, né? O atual prefeito Márcio Atual, Lacerda, Márcio né? Lacerda. E tem que perdoar. Juízes iníquos. Temos que Quantas perdoar. decisões covardes É. você já deve ter visto, né? Violentas mesmo assim, antijurídicas, ideológicas. E esses juízes nós temos que perdoar, né? E quantos agentes entre pessoas da igreja, temos que perdoar e também nos perdoar, né? Pedir a Jesus que tenha piedade de nós. Eu peço isso milhões de vezes, Senhor, tenha piedade de mim. Depois que eu comecei a pedir que o Senhor tivesse piedade de mim, eu comecei a ser mais tolerante e compreensivo com os outros. Muito mais. A dinâmica da compaixão e da misericórdia, né? Mas pedindo que Deus tivesse compaixão de mim, Ele me fez ser mais compassivo e misericordioso com o outro. Entendeu? E aí, como o Dom Helder diz, eu não me escandalizo quando me disserem coisas horríveis que o maior amigo meu fez. Então eu não me escandalizo, porque eu sei de que sou capaz, né? Eu sei de que sou capaz. Nós sempre, se a gente se coloca como capaz de fazer horrores, a gente sofre vendo atrocidades, como nós vemos na televisão diariamente, mas é sempre para dizer, Senhor, eu sou capaz de fazer isso e então ser misericordioso também com esses que assim fazem, sem julgar. Fábio, para encerrar, e esse anel de Tucum aqui? Isso me acompanha há mais de 30 anos. Mais de 30 anos? Isso aqui eu acho que... Tem um filme, Anel de Tucum, né? Há mais de 30 anos no seu dedo? O CIMI, começamos com o pessoal do CIMI, e depois foi se estendendo, e isso aqui ficou sendo como um sinal de compromisso com os pobres, né? Da luta pela justiça. Quer dizer, normalmente quem usa esse anel de Tucum tem algum vínculo com essas lutas populares. Isso aqui eu uso há mais de 30 anos. Né? Ok. Fábio, irmão, obrigadão de coração. Eu que agradeço. Obrigadão. Estão gravando aqui hoje na casa do nosso querido professor Fábio Alves, aqui em Belo Horizonte. Né? Eu, Gilvander Luiz Moreira, hoje dia 6 de setembro de 2013. Um abraço.